A lição 3, a data aí não está correta, os irmãos sabem o motivo, né? A gente explicou aqui na lição anterior, na primeira, hoje nós estamos na terceira, também no início ainda, né? A primeira a gente estudou aqui sobre o livro, a segunda sobre Jó, e a terceira a gente vai estudar sobre a grande realidade desse livro, o que aconteceu, né? O início, é bem verdade que é o início. Então, o título aí é Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo, irmão, vou frisar aqui novamente, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe, como já foi falado, Jó, capítulo 1, versículo 6 até o 12, e do capítulo 2, versículo 4 e 5. O primeiro ponto é o livro de Jó e a natureza de Satanás, não é isso? O livro de Jó e a natureza de Satanás. Então, ele tem 3 subpontos. O primeiro subponto é um ser espiritual, o segundo subponto, um ser criado, e o terceiro subponto, um ser dotado de personalidade. Satanás, ele é um ser real. A gente que acredita em Deus tem que acreditar que Satanás também existe. Uma determinada vez um pregador pregou e falou o nome de Satanás. Aí alguém foi e falou para mim, até obreiro, falou Satanás um bocado de vez, a gente fala, ele vem. Irmãos, a gente tem que falar sobre ele. A gente tem que acreditar que ele existe. Como é que pode a gente não falar sobre ele? Jesus falou contra ele, os apóstolos falaram contra ele. Em toda a Bíblia você vai encontrar, desde o livro de Gênesis, ali no capítulo 3, até o livro de Apocalipse você vai encontrar. Se a gente não fala sobre ele, a gente não sabe da existência dele. Por que que sabe se é a existência dele? Porque fala sobre ele. É verdade? E isso revelado nas Escrituras Sagradas. Então, irmãos, em primeiro lugar, existem 2 mundos. Sempre gosto de focar isso aqui. Existem 2 mundos. Existe o mundo físico, que é esse mundo que nós vivemos nele. A gente sabe muito bem. Tem gente que só acredita nesse, né? Tem gente que diz, não, eu só acredito naquilo que eu pego. Peguei, eu acredito. Então, esse mundo físico não tem como negar. A gente vive nele. Mas mesmo assim, irmãos, a magnitude desse mundo, a grandeza desse mundo, tem muitas coisas que nós muitas das vezes nem sequer sabemos. Porque é grande, é vasto. Mas existe também um mundo espiritual. E é nesse mundo que muitas das vezes muitas pessoas não acreditam. Existe o mundo físico, existe o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele transcende o mundo físico. Como assim? Nós estamos no culto, adorando a Deus. Deus está presente. Isso é muito claro nas Escrituras. Onde tiverem 2 ou 3, estarei ali. É muito claro, é muito evidente que existem anjos. E que os anjos também, muitas das vezes, estão presentes. Onde Deus está presente, se faz ali também presente os anjos. E a gente vê em todas as Escrituras, toda ela, irmãos, a Bíblia falando sobre anjos. Por que nós estamos focando isso aqui? Os irmãos vão entender daqui a pouco, né? A Bíblia diz lá em Efésios 6 e 12, bem no finalzinho, eu até coloquei aqui, bem no finalzinho, fala assim, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia fala de lugares celestiais. E a Bíblia fala que Satanás, ele é um anjo. Às vezes a pessoa olha para o outro e diz, mas fulano de tal é um anjo. Mas no sentido bom, né? Mas Satanás também é um anjo. Tanto Satanás como os demônios são anjos. Anjos caídos, mas são anjos. Do mesmo jeito do ser humano. O ser humano caído, ele deixou de ser ser humano porque caiu? Não. Ele continua sendo ser humano. Muitas das vezes, a pessoa é bonita? Caiu, é bonito do mesmo jeito. Não vai ficar feio porque caiu. Do mesmo jeito, Satanás. Ele era um anjo de uma grande magnitude lá no céu, né? E não pensem os irmãos que ele ficou feio porque caiu. E tem muita gente que pinta ele com tridente, né? Com a cauda, e até sendo o dono do inferno, né? Para muita gente ele é o dono. A pessoa morre, ele chega, tem um trono lá, a pessoa vai até lá, ele determina o tipo de castigo. Tudo antibíblico, irmão. Isso aí é muito visto em filmes, é muito visto nas histórias populares, mas isso não é desse jeito. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele lá não é o lugar onde ele domina. Lá não é o lugar onde ele está e quando as pessoas vêm, ele sentencia as pessoas como se ele fosse aquele que guarda o local, o dono do local e etc. Pois bem,
Existem esses dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo espiritual, irmãos, ele é muito maior que o mundo físico. A gente pode ver isso em Apocalipse 5:11. Diz assim Apocalipse 5:11, ó, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões e milhares de milhares. É uma forma de dizer que esse mundo é muito grande. Ainda para reforçar, o Salmo 68 e o versículo de número 17, diz assim: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Então, esse mundo espiritual, irmãos, ele é muito maior, Salmo 68 e 17. Esse mundo espiritual, ele é muito maior do que o mundo físico. E ele transcende o mundo físico. Às vezes, o próprio Jesus, depois de ressuscitado, chegou a comer alguma coisa ali que os apóstolos deram, não sei se foi pão ou foi peixe, mas ele comeu. Por quê, irmãos? Porque o espiritual, ele transcende, ele vai além do físico, vai além do físico, do mundo material. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz que são espíritos ministradores. Então, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o primeiro ponto é um ser espiritual, ou seja, Satanás, ele é um ser espiritual, ele não é um ser físico, não, ele é um ser espiritual. Uma vez eu entrei em uma determinada igreja aí, essas igrejas que pensam que o diabo é quem eles pensam que seja, porque muitas das vezes eles têm a Bíblia, tem a Bíblia, mas eles acabam acreditando que o diabo é uma criatura ou um ser totalmente diferente do que a Bíblia diz. E de repente o pastor falou, vamos pisar ele. Aí todo mundo, pisa, agora pega no rabo dele. Ele falou bem assim, roda e joga para fora. Irmão, não é assim. Satanás, ele é um ser espiritual. Se você vê algum tipo de palha, isso é palhaçada. Isso não passa de uma crença errada, porque ele é um ser espiritual. Nada desse tipo de coisa. Eu acho que até ele acha bom esse tipo de coisa, As pessoas pensar que pode chegar e pisar ele, pegar e jogar, e pegar ele, tirar como se tira uma pessoa para fora. Não, ele é um ser espiritual. Ele é invisível, a gente não vê. Ele é invisível, mas ele existe. E também, irmãos, ele tem poder. Ele é poderoso. Tanto Satanás como os anjos. Veja bem, estou dizendo que ele é poderoso, não é todo-poderoso. Todo-poderoso é Deus. Deus é todo-poderoso. E a Bíblia diz que Jesus, está escrito na Bíblia que debaixo dos pés de Jesus, ele sujeitou todo o principado e todo o potestado. A gente vai estudar aqui hoje, a gente vai ver um perfil dele, um traçado de algumas coisas aqui, que a gente vai ver que não é do jeito que as pessoas pensam. Então,